Então, vamos dar início à nossa palestra, porque o nosso tempo é curto e vamos realmente ao que interessa, né? Que é o nosso bate-papo aí. E qualquer dúvida, gente, não guardem, tá? Podem deixar para o final, se não der tempo de responder todas, vocês podem mandar lá no grupo depois, que eu prometo que eu vou respondendo uma a uma. Então, Daniel, pode colocar aí o material para a gente dar início. Pronto, vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. Bom, gente, como falei para vocês, coloquei aí a logo da KNA. Quem quiser conhecer mais, peço que vocês sigam aí as páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. E vocês também podem estar se inscrevendo no canal da KNA. Lá no canal da KNA sempre tem vídeos voltados à área de segurança, meio ambiente, essas normas regulamentadoras. Para nós engenheiros, segurança do trabalho é imprescindível para qualquer área da engenharia. Nós temos que estar associado com segurança do trabalho, porque qualquer risco, qualquer acidente que nós temos na nossa obra, o engenheiro que é responsabilizado também, não só o pessoal da segurança do trabalho. Então, nós somos corresponsáveis por tudo que acontece na obra. Ser engenheiro é algo de muita responsabilidade, então, desde já tomem esse papel de líder, porque ser engenheiro é um líder e nós precisamos aprender a ser líder. Ser engenheiro não é só chegar e dar dar ordem do que as pessoas precisam fazer. É ensinar, é mostrar, é liderar, é ver o que as pessoas precisam, trazer a segurança para a sua obra, porque uma obra sem acidente pode ter certeza que é muito valiosa. Então, peço que vocês se inscrevam aí no canal da KMA e sigam as redes sociais para poder você estar sempre acompanhando as novidades. Eu passo, Daniel, ou você que passa aí os slides? Como eu me apresentei para vocês, então não preciso repetir, pode passar. Pronto, então nós vamos dar início aqui à nossa palestra sobre NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Não sei se todos aqui têm curiosidade na área de segurança do trabalho, mas NR significa norma regulamentadora. Essa norma regulamentadora foi criada com uma comissão tripartite, que é o Ministério do Trabalho, empresas, sindicatos. Então, são 3 partes que se uniram para poder decidir. E até hoje, qualquer decisão é sempre com uma comissão tripartite. Vocês podem notar meu sotaque, que eu sou pernambucana, tá? Então, às vezes, vocês podem notar algo diferente. Então, gente, a norma regulamentadora que nós vamos tratar hoje é a norma número 10. Cada tipo de trabalho vai ter sua norma específica. Essa é mais voltada para trabalho em eletricidade. Mas para quem é da área civil, vai ter acesso a outros tipos de normas também, como a NR35, que é trabalhos em altura, que é muito importante que vocês tenham conhecimento. Espaço confinado, que é NR33. Que vocês tenham conhecimento, todos os engenheiros, do que é um ASO, o Exame de Saúde Ocupacional, que tem esse exame de saúde ocupacional em dias, para poder acompanhar mesmo a saúde do seu trabalhador, saber como está a sua equipe de trabalho, se o pessoal está realmente apto para aquela atividade. E muitas vezes não é só a saúde física, mas também a gente se preocupar com as emoções do nosso colaborador. Porque muitas vezes a gente tem que ter um olhar de percepção se aquele colaborador está bem emocionalmente, se ele teve algum problema, chamar, conversar, ter sempre um bom diálogo. Mas vamos lá dar continuidade aqui à NR10. Onde é que se aplica essa norma?
na fase da geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados em suas proximidades. Ou seja, gente, a norma NR10, ela diz que desde a fase do projeto, da sua concepção, nós precisamos ter segurança do trabalho. Na hora que a gente está começando a desenvolver nosso projeto ali, seja num certo rabisco, num croquis, ou depois já passando para o AutoCAD ou outros programas, nós precisamos já estar de acordo com as normas regulamentadoras. Nada é em vão, então nós precisamos estar de acordo com as normas da ABNT, se for instalações de baixa tensão, a NBR 5410, nós precisamos sempre estar conforme. Então, outra dica que eu dou para vocês é que vocês leiam bastante, que vocês estejam sempre amarrados com as normas, sempre resguardados, porque na hora da argumentação, se o seu projeto está certo, se sua execução está certa, você vai embasado na norma, sempre na norma, tá? Então, desde a fase do projeto, da concepção, e aí você vem para a parte da geração da energia elétrica, a transmissão, a distribuição, o consumo. Cada área dessa, a NR10 trata. A NR10 é muito ampla, não é à toa que o curso da NR10 são 40 horas, porque a ementa dele é muito grande. E assim, gente, energia elétrica é algo que precisa ser olhado com muita atenção. Porque energia não tem cor, não tem cheiro e mata rápido. Muito rápido. Semana passada, teve um acidente de trabalho com um colaborador de uma empresa que a KMA presta serviço. E ele estava lançando fibra ótica nos postes. E de repente, essa fibra ótica estava com um aramezinho, fechou um curto e ele recebeu um choque por conta do arco elétrico que se fechou. E ele ele estava no chão. A energia desceu e passou pelas pernas dele. E assim, algo rápido e uma tensão muito forte. Uma carga muito forte. Então assim, ele poderia ter morrido. Só que nós sabemos dos riscos e nós temos que trabalhar com prevenção. E é por isso que a norma diz que desde todas essas fases, essas etapas do projeto, da geração, da transmissão, nós precisamos estar de acordo com a norma. Pode passar. Onde a segurança entra em trabalhos em eletricidade ou em suas proximidades? Como eu falei para vocês, além de todos os trabalhadores que vão estar trabalhando nas proximidades da energia elétrica, por exemplo, os trabalhadores da Coelba, da Chesf, numa construção civil, o pessoal da elétrica que vai estar lá, mecânica também envolve eletricidade. Então, todos esses que vão estar lá trabalhando diretamente com eletricidade ou indiretamente, como agora que eu dei o exemplo para vocês dos profissionais de telecomunicações, nós precisamos ter o cuidado. Essas pessoas precisam ser capacitadas, treinadas sempre, para saber qual o risco que ela tem naquela proximidade, como é que pode ser previsto isso, porque temos sempre que trabalhar com prevenção. Engenheiro precisa ser prevencionista. Prevenção de acidentes de trabalho sempre, mesmo que você não seja engenheiro de segurança. Mas você precisa, como engenheiro, sempre estar de mão dadas com o pessoal da segurança do trabalho. Porque vocês vão ver mais pra frente, não sei se vocês já fazem estágio em obra, ou se a maioria que trabalha faz estágio na área de projetos, mas essa área de construção civil é muita dor de cabeça, gente. Então, a gente realmente precisa ter um plano de ação, de prevenção muito importante para poder evitar acidente e não ter problemas para a nossa obra.
E aí aqui nós temos a NR10 aí no meio nesse slide. E nós temos alguns itens básicos que nós precisamos fazer para estar de acordo com a NR10. Primeiro passo, autorização. Será que o colaborador tem essa autorização para poder trabalhar com aquilo? Temos que observar. Ele precisa estar autorizado para trabalhar próximo da eletricidade ou com a eletricidade direta. Análise de risco. Alguém aqui já ouviu falar sobre análise de risco? Podem responder aí no chat. Eu gosto de interação. Sim? Mais alguém? Análise de risco. Só um? Então, gente, análise de risco, o que é, Karina? Nós chegamos aqui num determinado ambiente. Vamos dizer que nós somos trabalhadores da Coelba. Chegamos na rua e vamos ali fazer alguma manutenção, alguma prevenção nos postes daquela rua, tá? E o que nós precisamos fazer? Uma análise de riscos naquela localidade. Nós temos que analisar todos os riscos existentes. Quais são os riscos que eu tenho além da eletricidade, que já é óbvio, porque nós vamos trabalhar com a eletricidade. Nós vamos ter altura, trabalho em altura, risco de queda. Nós vamos ter o trânsito, movimentação de pessoas, que nós temos que analisar esse risco, porque não podemos acidentar pedestres, tá? Então, qualquer lugar que nós formos trabalhar, nós temos que analisar todos os riscos que envolvem aquele local. E aí nós temos EPC, EPI. Karina, é necessário os dois? Na maioria das vezes, sim. Mas aí cada caso é um caso que a gente precisa ser analisado. Mas aqui nós trazemos os equipamentos de proteção coletiva, EPC, EPI, equipamento de proteção individual. Situação de emergência. Temos que estar pronto para situações de emergência. Como eu falei para vocês no acidente da semana passada, os colaboradores que estavam perto tiveram treinamento, mas na hora ficaram em choque, ninguém conseguia ter reação. Que estavam vendo o colega se acidentar, tomar o choque, mas ficaram lá na hora sem saber o que fazer. Então, por mais que nós tenhamos treinamentos, na hora a gente não sabe como é que vai ser a reação do nosso corpo. Mas temos que estar pronto para situações de emergência. As responsabilidades. Gente, engenheiro tem muita responsabilidade. E nós temos que estar preparado para isso, porque a nossa responsabilidade como engenheiro é muito grande. Nós precisamos responder a muita coisa. Engenheiro não só tem um salário bom. Engenheiro vai ter responsabilidade de acordo com isso. Instalações elétricas, vai estar envolvido em NR10, seja ela de baixa, de alta tensão, média ou alta tensão. Ferramentas e instrumentos, que nós vamos trabalhar com a NR10. E procedimentos de trabalho. Sempre procedimento. Para tudo, nós precisamos criar um procedimento. Nós estamos começando aqui uma obra. Você está começando agora a obra com seus colaboradores. Crie um procedimento. O procedimento é chegar, planejar o que vai ser feito e começar a sua atividade. Sempre planejar o que vai ser feito para poder ter o menor erro possível, não ter erro, não ter falha. E sempre, gente, ter uma boa comunicação. Ter uma comunicação clara com seus colaboradores, com sua equipe, para poder evitar acidente, para poder evitar erro, atraso no trabalho, atraso na obra, porque nós somos cobrados. O pessoal quer produtividade com segurança, produtividade sem acidente de trabalho. Então, precisamos estar preparados para tudo isso. E aí, como eu falei para vocês, a energia elétrica, né? Tem a geração, transmissão e a distribuição. Nesse slide aí mostra a geração da energia. E temos aí 3 formas nesse slide, mas a gente sabe que existe muito mais formas de a energia ser gerada. Mas aqui uma das principais e hoje bem mais utilizadas, que é a energia solar,
energia eólica e energia hidráulica. Hoje, nosso maior consumo ainda é de hidráulica, mas a energia solar já está crescendo bastante e a eólica também, que são energias limpas. Aqui no Nordeste, a gente sabe que a gente poderia utilizar muito mais a energia solar por ter bastante sol. E graças a Deus, assim, hoje está crescendo bem mais esse setor. Então, engenheiros eletricistas já vão ficando de olho aí, porque cada dia mais vai avançar esse campo da energia solar. Que legal, Maurício, não sabia desse detalhe. Boa contribuição. Próximo, Daniel. Como a energia elétrica é transmitida? Então, após sua geração lá na hidroelétrica, ela vai ser transmitida pela CHESF, né? Normalmente é a CHESF que faz essa maior transmissão aí. Depois vai chegando aí nas concessionárias locais, onde vai sendo transmitida. Pode passar. E aí depois vem a distribuição. Vai para uma subestação, ela vai ser rebaixada, né, de tensão, tem a subestação de abaixadora de tensão, vai sendo distribuída para indústrias, para residências. Cada tipo de público vai receber uma energia diferenciada por conta do que ela utiliza naquele local. Se é um galpão, se é um bloco de indústrias reunidas, eles provavelmente vão ter uma subestação própria. Então, já é um outro tipo, né, de distribuição. Residência é um outro tipo. Mas isso aí na NR10 a gente olha com bem detalhes. Próximo, Daniel. Medidas de controle. Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico. Como eu falei para vocês, sempre prevenção. Então, como é que a gente pode prevenir, Karina, riscos elétricos? Os riscos elétricos nós vamos prevenir sempre fazendo, se for linha viva, pessoal da Coelba, né? Se for construção civil, o pessoal que está lá fazendo instalações predial ainda, se puder trabalhar de forma desenergizada, melhor, porque vai correr menos risco. Mas temos que fazer o quê? Adequar os equipamentos de proteção individual de forma adequada. Jamais vamos tentar baratear para poder economizar para a nossa obra o equipamento de proteção individual, se não for adequado. Então vamos buscar sempre com o pessoal da segurança averiguar se realmente aquele equipamento é o mais adequado para aquele tipo de atividade, para aquele risco elétrico. Porque no caso do acidente, gente, o EPI ele pode salvar o colaborador. E uma vida vale muito. Não tem preço. Imagina você todos os dias mandar aquele colaborador vivo para casa, a família dele receber ele bem. Isso é a minha maior satisfação. Outros riscos adicionais. Rapidinho. Mediante técnicas de análise de risco, como eu falei para vocês, de forma a garantir a saúde e segurança do trabalhador. As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa no âmbito de preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho. Então, todo trabalho é um meio ambiente. E esse meio ambiente do trabalho precisa ser preservado, precisa analisar sempre os riscos adicionais. O pessoal da área de mecânica tem muitos riscos adicionais à sua atividade. O risco da eletricidade é um risco adicional, porque mecânica trabalha com muitas máquinas pesadas que já tem muitos riscos e ainda por cima o risco elétrico. Pode passar. E aí nós temos aqui um quadro da distribuição da energia. As tensões de conexão padronizadas para alta tensão, média tensão do sistema de distribuição são: alta tensão 130 kV, 69. Média tensão nós temos 34.5, 13.8. E nós temos o sistema trifásico e monofásico, onde no trifásico 220 ou 127, 380, 220,
Monofásico temos, que é o mais usual aqui, né? Que é o 127 ou 220. Pode passar. Pode passar, Daniel. E aí chegamos na subestação. O que é uma subestação? É o conjunto de instalações elétricas em média ou alta tensão, que agrupa os equipamentos, condutores e acessórios destinados à proteção, medição, manobra e transformação de grandezas elétricas. Então imagine que em cada subestação nós temos ali um mundo de informações e nós precisamos realmente conhecer e dominar uma subestação. Se você não tem esse domínio, essa expertise e pretende trabalhar nessa área, eu recomendo que você realmente estude bastante, porque lá na subestação existem muitos riscos e realmente o trabalhador, o colaborador que vai estar lá, que vai desenvolver essa atividade, precisa que o engenheiro tenha muita segurança no que ele está lhe passando. Porque os colaboradores, eles têm muita segurança no engenheiro. Se o engenheiro diz para ele, faça dessa forma, ele vai assegurar que aquela forma é a mais correta. Então, tenham muito cuidado, estudem bastante, procurem ver os riscos adicionais, qual tipo de equipamento de proteção, como é que deve ser feita uma manobra numa subestação, um desligamento numa subestação para fazer uma preventiva, ok? Pode passar. E aí nós temos aqui a classificação das subestações. Então, temos subestações de manobra, permite manobrar-se do sistema inserindo-se, retirando-se as de serviço em um mesmo nível de tensão. Subestação de transformação, nós temos a elevadora, localizada nas saídas de usinas geradoras, elevam a tensão para níveis de transmissão e subtransmissão. Ou seja, quando a energia é gerada na hidroelétrica, eles elevam para uma tensão bem alta para poder ter menos perda na hora de fazer essa transmissão. E até por segurança mesmo. Então, quanto maior ele elevar essa tensão, menos perda ele vai ter no caminho. Porque imagine quantos quilômetros a energia percorre até chegar no local de distribuição. Pode passar, Daniel. Temos também a subestação abaixadora, localizada nas periferias da cidade. Diminui os níveis de tensão, evitando inconvenientes para a população, como radiointerferência, campos magnéticos intensos e faixas de passagens largas. Ou seja, tudo isso aí é estudado. Numa periferia que as pessoas não têm muito esclarecimento, imaginem se eles deixassem uma subestação com a tensão muito elevada, ia ter muitos acidentes. Se a tensão é rebaixada e ainda tem muitos acidentes, imagine se ela fosse uma tensão muito alta. A gente vê que hoje a Coelba tem muita dor de cabeça nessas periferias, nessas comunidades, porque o pessoal avança a sua casa até o poste. Tem situações que o poste fica dentro da casa da pessoa. Não sei se vocês já viram uma situação dessa. Em que nós temos ali, ó, o perigo dentro da nossa casa. E aí, por mais conscientização que a Coelba vá fazer com essa população, é difícil, porque eles não querem aceitar, muitas vezes eles querem indenização para retirar o poste de dentro da casa deles. Então, nesses locais, gente, para quem for seguir aí o caminho da Coelba, vocês precisam ter muita atenção, muito cuidado, principalmente na hora de projetar, como eu falei para vocês, do projeto à execução, nós precisamos pensar com um olhar de segurança. Pode passar. Ah, desculpa, faltou a de distribuição. Volta só lá. Diminui a tensão para o nível de distribuição primária, 13,8 ou 34,5. Aqui em Salvador, a primária
Utiliza-se 13,8, em alguns casos até chegar a 11, alguma coisa na primária, tá? Lembrando para vocês que nós temos aqui o poste, a primária são aqueles cabos que ficam logo em cima. E depois que nós temos a rede secundária. Depois, as localizações ali no poste são da telecomunicação, que fica para as fibras óticas. Pode passar. Subestação de regulação de tensão. Através do emprego de equipamentos de compensação, tais como os reatores, capacitores, compensadores estáticos. Subestação conversoras, associadas a sistemas de transmissão em corrente contínua. Subestação retificadora e subestação inversora. Então, assim, gente, é uma infinidade. Quem for seguir para esse campo, se jogue. Agora estude bastante, se informe, seja o melhor na área. Porque é uma área que não falta emprego, gente. Serviços essenciais, não falta emprego. Pode ter tido pandemia aí, mas vocês viram, a área de telecomunicações, de internet, foi a que mais cresceu. A área de energia elétrica não parou. A água não para. Então, quem é da área civil já fica em uma atividade que seja essencial também. Mecânica também, tem muita área que é essencial. Pode passar, Daniel. Classificação da subestação quanto ao nível de tensão. Subestação de alta tensão, tensão nominal abaixo de 230 kV. Subestação de extra alta tensão, acima de 230 kV. Pode passar. E aí nós temos um tipo de subestação chamada de desabrigada. E por que isso, Karina? Porque ela não tem nenhum fechamento, ela não tem teto. Ela é realmente aberta ao ar livre. Então ela é chamada de desabrigada. Nesses tipos de subestação, precisa de muita segurança, de vigilância, porque curiosos podem entrar nessa subestação aí para poder causar mal para si, né? Muita gente, já aconteceu vários fatos de pessoas se suicidar numa subestação dessa. Então, isso aí é um perigo iminente para uma pessoa que vai entrar, que não saiba fazer nada ali, ela vai correr o risco de acidente. Pode passar, Daniel. E aí nós temos um outro tipo de subestação, que é a subestação abrigada. Alguém já viu um tipo de subestação desse, abrigada? Responda aí no chat, por favor. Quem já viu onde? Indústrias, isso mesmo. Indústrias é muito comum. Na Chesf também, ótimo, Wesley. Porto de Aratu, isso. Estava no Porto de Aratu tem uns 15 dias lá. Isso mesmo. Então, esse tipo de indústria, de subestação é muito utilizado em indústria. Em locais que eles precisam abrigar para poder proteger mais essa subestação, para que esse local que tem muitos colaboradores não tenha muito acesso de pessoas. Então, eles precisam abrigar, eles precisam proteger essa subestação. Certo? Lá no Porto de Aratu, por exemplo, imaginem que é um local que tem muitos riscos, porque eles trabalham muito com os líquidos, né? Combustíveis, tem Petrobras lá dentro, tem a Ultracargo. E já tem muito risco de explosão por conta justamente desses líquidos inflamáveis. IFBA, legal. E aí, imaginem também o risco da subestação. Então, eles fazem que uma subestação abrigada do que fazer uma subestação ao céu aberto. Pode passar. Então, tudo isso, gente, é para vocês pensarem na hora de fazer o projeto. Na hora de projetar algo, vamos pensar. A subestação desse local, ela vai ser abrigada ou desabrigada? Quais são os riscos que vão ter se ela ficar desabrigada ou se ela ficar abrigada?
Desde a hora do projeto, da concepção, tem que ter essa análise de risco. Tem que ter essa discussão. E é muito importante, gente, que a gente tenha realmente esse network, esse contato de engenheiros juntos, de trocar informações, porque ninguém sabe tudo. Estamos aqui trocando figurinhas. Porque a experiência que eu tive, você pode não ter, mas a gente vai trocar experiências. E aí temos agora a subestação blindada. Alguém pode me dar um exemplo de onde é que eles poderiam encontrar essa subestação blindada? Ninguém? Também não. Imaginem a gente numa plataforma de petróleo. Qual tipo de subestação que a gente poderia utilizar? Isso mesmo, navios. Plataforma de petróleo. Imagine os riscos que a gente tem ali numa plataforma. Então, esse tipo de subestação blindada é para locais realmente que já tem muitos outros riscos envolvidos. E a gente vai projetar uma subestação blindada para que não tenha mais acidentes de trabalho. Então, Karina, qual tipo de subestação é o mais correto? Depende. Depende do projeto, depende do local. Então, tudo isso precisa ser estudado na concepção do projeto. O projeto é o coração da coisa. Então, gente, na hora de fazer um projeto, seja de civil, hidráulica, elétrica, nunca copiem e colhem um projeto. Estudem, analisem, vá ao local, vejam as necessidades do local. Realmente seja aquele engenheiro de você colocar o seu CREA com responsabilidade. Porque lembrem-se que cada vez que a gente emite um RT, uma análise de responsabilidade técnica, a gente está se resguardando por aquilo. É como se a gente estivesse dando uma certidão de nascimento para aquela obra, para aquele projeto. Ok? Próximo. Quais são os riscos em instalações e serviços próximos à eletricidade? Aí aqui eu já coloquei a imagem de uma subestação. Qual subestação seria essa? Dos que a gente já viu aí? Isso, obrigada. E aí vocês veem, olha o tipo de EPI que o colaborador precisa utilizar, tá? Por que isso? Esse tipo de EPI com a vara, com a luva apropriada de alta tensão. Alguém pode me dizer? Alto risco, correto? Por conta, gente, de algo chamado arco elétrico. Exato? Radmilton, é isso? Assim que se escreve? Sim, também certo, gente. Imagine que aí nós temos um campo magnético. Qualquer falha aí, fecha o arco elétrico. Ok? Próximo. E aí nós chegamos ao choque elétrico. Qualquer falha, imagine uma subestação abrigada. Você chega e desenergizou, mas você não testou, não verificou se realmente estava desenergizado. E aí você não utiliza a sua luva de proteção de alta tensão. Por mais que esteja desenergizado, que você se certificou daquilo, você precisa estar com seu EPI. E na hora que você vai fazer a manobra, o arco fechou. Você levou um choque elétrico. Nesse choque elétrico, se não tiver alguém próximo de você que consiga lhe remover, você vai morrer eletrocutado. Mas caso alguém consiga lhe tirar, você ainda vai ter muita sequela
do choque elétrico. Então, o que é o choque elétrico? É quando a passagem de uma corrente elétrica, movimento ordenado de partículas portadoras de cargas elétricas através do corpo, utilizando o mesmo como condutor. Dependendo da situação, ou seja, do tempo e da intensidade da corrente, os efeitos do choque elétrico podem variar desde um pequeno desconforto com o formigamento da área afetada, queimaduras de terceiro grau, até mesmo causar o falecimento da vítima. Então, gente, choque elétrico é muito perigoso. Aparentemente, você pode ter levado um choque e não ter sentido nada. Mas por dentro, seus órgãos podem ter cozinhado. Nossa, Karina, que exagero. É verdade. Imagine um choque elétrico de alta tensão, que a corrente vai procurar um local. A corrente sempre vai procurar o menor potencial, porque ela quer ir embora. O nosso corpo vai ser só uma passagem para ela. Ela quer o menor potencial para ela, ó, pegar o caminho dela. Mas até ela ir embora do nosso corpo, ela pode causar muitos danos. Pode passar, Daniel. E aí, como eu falei para vocês, choque elétrico, nós temos aqui, ó, alguns tipos. Cabeça passando pelo coração, saindo no pé, menor potencial, pé. Vindo pela mão, passou coração, pé. Mão, coração, mão. Cabeça, mão. E o único que não passa pelo coração é esse aqui, ó, da letra E, que é pé, pé. Que foi justamente o que o trabalhador, né, o colaborador lá da empresa, que é meu cliente, levou. Ele sofreu esse tipo aí. Tanto é que a pele dele, gente, ficou cheia de feridinha na perna, porque a energia tava querendo sair. A corrente, ó, tava querendo pegar o menor potencial. Pode passar, Daniel. Tensão de passo. Exatamente isso, Juliana. Muito bem. Choque elétrico, causas e efeitos. Transtornos cardiovasculares. O choque elétrico afeta o ritmo cardíaco, pode causar na hora um infarto, taquicardia. O taquicardia pode vir depois como consequência do choque. Então é muito importante que o colaborador que sofreu o acidente, ele fique sendo acompanhado. Queimaduras internas, como eu falei para vocês. A energia dissipada produz queimaduras internas como coagulação, carbonização. Queimaduras externas produzidas por arco elétrico a 4.000 graus Celsius. Imagina, gente, um arco elétrico a 4.000 graus Celsius. Outros transtornos, consequências da passagem da corrente. Podemos ter problema auditivo, ocular, nervoso, renal. Então, um choque elétrico pode causar sérias consequências. Próximo, Daniel. E como é que seria, Karina? Então, o primeiro socorro para essas vítimas de choque elétrico. Gente, aconteceu choque elétrico, você presenciou. Se você puder salvar a pessoa, se você tiver apto para aquilo, você faz. Caso não, você vai esperar acabar o choque ali. Vai acionar empresa, acionar SAMU. E o mais importante de tudo, inicialmente, isolar a área. Não pode dar água, isso mesmo, Wesley. Isolar a área em que a pessoa sofreu choque para evitar curiosos se aproximar e abafar o local. Vamos ver, ó, vamos tentar falar com a pessoa. Como é seu nome? Quando a pessoa responde o nome é porque ela tá consciente. Então, ó, vamos tentar conversar com ela, manter ela acordada. Se ela estiver desacordada, vamos ver se ela tá respirando. Se tá podendo, ó, se a língua não tá presa, se ela tá conseguindo respirar pelo nariz, boca. Enquanto isso, ó, o SAMU, a comunicar a empresa e esperar o socorro. Se a pessoa não ficou desacordada nada, tá bem ainda, acabou o choque, ela aparentemente tá bem, coloca ela no carro e emergência. Ela precisa fazer uma bateria de exames para saber como é que tá. Próximo. E aí nós vimos pro arco elétrico, o arco voltaico. Pode passar aí, Daniel.
Ocorre quando há uma ruptura dielétrica na qual produz uma descarga elétrica. O termo arco elétrico é o mais comum, mas ele também pode ser chamado de arco voltaico ou curto-circuito, como é popularmente chamado. Este fenômeno é tão forte que consegue romper a isolação feita pelo ar, conduzindo elétrons de um eletrodo ao outro através de um fluxo de corrente. Vocês já viram a imagem, gente, de um arco elétrico? De longe é a coisa mais bonita. Você vê assim, né? Aquela imagenzinha do fogo, que fica como se fosse um fogo mesmo, né? De longe é muito bonito. Mas aquilo ali mata assim, num piscar de olhos. Isso mesmo, Wesley. Eu sou apaixonada por elétrica, tá, gente? Então eu sou muito suspeita. E ó, eu amo ministrar NR10. Então, assim, é muito bonito, mas é muito perigoso. Porque você não sabe a hora que vai disparar o gatilho para o arco acontecer. Um simples descuido, acontece o arco elétrico. Próximo, Daniel. Então, toda vez que ocorre a passagem de corrente pelo ar ou outro meio isolante, o óleo, por exemplo, está ocorrendo um arco elétrico. O arco elétrico ou arco voltaico é uma ocorrência de curtíssima duração, ou seja, ele é muito rápido, mas também mata rápido. Menor que meio segundo. Imagina, gente, meio segundo. Consegue deixar a vítima lá toda carbonizada, né? Porque às vezes a pessoa fica realmente toda parecendo um carvãozinho. Não sei se vocês já viram algumas imagens. E muitos são tão rápidos que o olho humano não consegue perceber. Os arcos elétricos são extremamente quentes, próximo ao laser. Eles são a mais intensa fonte de calor da Terra. Sua temperatura pode alcançar 20.000 graus Celsius. Pessoas que estejam no raio de alguns... de alguns metros do arco podem sofrer severas queimaduras. Então, quem tá na proximidade e quem tá lá realmente em torno e na proximidade mesmo, ali, quem tá ali no poste colado ou com a subestação, é que vai tomar diretamente. Mas quem tiver ao redor, na proximidade, também pode sofrer a consequência desse arco. Próximo, Daniel. Nosso tempo aí já tá se acabando, né? Então, as consequências, gente, do arco elétrico são as queimaduras e, além da queimadura, também a queda. Porque, normalmente, o arco elétrico, para quem está em altura num poste, ele vai ter a queda e o choque elétrico. Então, por isso que é de suma importância o pessoal da Coelba estar bem equipado, não só de acordo com a NR35, mas também com a NR10. E aí precisa mesmo, gente, de um profissional da área de segurança do trabalho, que tem expertise na área de NR10, para poder ter esse olhar. Próximo, Daniel. E aí tem algumas imagens, tá? De queimaduras, por causa de arco elétrico. E aqui, ó, nós temos alguns itens que levam à queimadura, né? Quais são os riscos que levam à queimadura? Tem o risco elétrico, químico, radioativo e os térmicos. Então, a queimadura pode ser através desses 4 tipos. Luanda, só acho que tá aberto o seu microfone. Pode passar. Daniel? Daniel? Oi? Tá tranquilo, Luanderson. Acontece. Acho que Daniel não tá me ouvindo. Daniel? Será? Pode ter sido. Então, vamos aproveitar. Gente, só falta 7 minutos para acabar a nossa palestra. Vamos começar as perguntas. Os slides vão ficar disponibilizados para vocês. Vamos começar fazendo as perguntas aí. Se não der tempo de responder todas,
Depois pode colocar lá no grupo do WhatsApp e a gente vai respondendo, tá bom? Aí, Daniel caiu mesmo. Alguém tem alguma pergunta, gente? Acredito que não. Não, William? Sobre os ASOS. Não pode dar água após o choque elétrico. Peraí, só um momentinho, tá? Vamos lá, uma de cada vez. ASOS, o ASO, na verdade, né, que é Atestado de Saúde Ocupacional, ASO. Quem vai solicitar é o RH da empresa, tá? Mas é bom que o engenheiro sempre fique acompanhando ali, se aquele, junto com o pessoal da segurança do trabalho, se o atestado de saúde ocupacional saiu com os exames certos para aquela função que ele vai exercer, porque às vezes o trabalhador vai trabalhar com altura, vai trabalhar com a elétrica, mas a gente não sabe se todos os exames que ele precisava fazer para saber se ele está apto mesmo foi feito. Às vezes só fazem um exame de sangue, pergunta, você tem alguma coisa? Faz qualquer ASO. E aí o trabalhador chega e de repente aquele trabalhador tem mal súbito. Se ele subir em altura, ele passa mal. Então é de suma importância ter o exame admissional, o periódico, o de retorno ao trabalho, caso ele se ausente do trabalho, mudança de função e o demissional, ok? Segunda pergunta foi sobre água após o choque elétrico. Não pode porque a gente não sabe se aquele corpo ainda está eletrizado, né? Pode dar alguma parada cardíaca. Então, assim, realmente é o pessoal da saúde que pode explicar melhor. Mas, assim, um dos fatores são esses. A outra pergunta foi da NR10, não foi? Pode repetir, por favor? De quanto tempo, não foi isso? Sim, isso mesmo. Pronto. A NR10, ela tem validade de 2 anos. E após isso, você fez primeiro curso de NR10, tem 2 anos de validade. Depois você vai fazer a reciclagem. O primeiro são 40 horas, a reciclagem 8 horas. Se por acaso você mudar de empresa, acabei de fazer, mas mudei de empresa, a outra empresa precisa ministrar novamente esse curso de 40 horas. Por que isso, Karina? Porque cada empresa tem seus procedimentos, seus padrões de segurança. Então, a norma coberta que você faça tudo novamente. Próxima pergunta. Acho que teve alguém que tenha colocado mais alguma pergunta, não foi? Mais ninguém? Além dos EPIs, o que pode ser feito para evitar choques elétricos, acidentes, etc. Análise de risco. Nós vamos analisar os riscos existentes naquele local, o que pode ser feito para prevenir o acidente do trabalho. Se for num poste, a gente vai ver se tem algum fio desencapado, se tem algo que vai fechar o arco elétrico. Se for numa instalação predial, o que eu posso fazer para minha instalação ficar segura? A gente vai usar o quê? Aterramento. Nós vamos usar os dispositivos de segurança, usar o DPR, o DPS. Próximo. Sobre as descargas atmosféricas na parte de aterramento, como é feita essa proteção? Agora seria muito curto para poder eu tentar explicar melhor, tá? Esse PDA, mas depois me chama lá no chat que eu te mando algo mais detalhado, por conta do tempo. Pronto, então, gente, como só faltam 2 minutos para encerrar, eu quero agradecer a participação de todos. O tempo passa muito rápido, né? 1 horinha. Mas já quero deixar o convite para todos. A KMA está disponibilizando o curso da NR10 com um super desconto para vocês, tá? E
Se dependendo da quantidade de inscrições, eu também posso sortear vagas gratuitas, tá, Daniel? E além da NR10, outros cursos também que a KMA proporciona, outros mini cursos de tratamentos de efluentes para o pessoal de engenharia civil, outras NRs também, outras normas regulamentadoras, tanto via o online, né, como presencial. Então, desde já deixo o convite para vocês do curso de NR10, que eu vou passar aí para o pessoal repostar para vocês, mas com super desconto, aceitamos todos os cartões e nós podemos fazer esse curso online ou presencial. Vai ficar a escolha de vocês, Maravilha, maravilha. tá bom? Pronto. Consegue me ouvir? Sim. Pronto. Muito obrigado. Tem um pequeno problema de internet aí, caiu aqui, mas depois está muito bem e eu queria deixar de colocar esse ponto que uma das palavras que mais colocou para a gente foi responsabilidade, né? Sim. Então, quanto engenheiro, nós como engenheiros, temos que ter responsabilidade no nosso projeto, nas nossas atitudes, ser um profissional de fato que faça diferença, né? Profissionalmente. Tá? E aí, para a galera que está aí, vou deixar aqui no